Muito bem, já estamos gravando. Boa tarde, boa noite para todas e todos. O meu nome é Antônio, sou leitor em Quito, no Equador. Desejo que vocês possam estar presentes não só nesse encontro, mas nos vários encontros que nós vamos realizar durante esse ano, né? É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu vou apresentar brevemente esse projeto para vocês, e daí já passamos a palavra para a professora Amanda, leitora em Assunção, no Paraguai, e depois passamos a palavra para o professor convidado, o professor Luiz Lopes. Então, pessoal, esse é o projeto Encontro entre Contos, né? Esse projeto é uma iniciativa do programa Leitorado Guimarães Rosa, presente na Argentina, na Bolívia, no Equador, no Paraguai e no Uruguai. Inclusive, a Adriana Alves, a professora leitora na Bolívia, está aqui presente, e a professora Marcela também está presente, se não estou equivocado, que é leitora no Uruguai. Elas estão presentes também, e ficamos muito contentes com a presença delas aqui também conosco hoje, né? Então, pessoal, esse projeto, Encontro entre Contos, ele tem como objetivo ampliar o repertório, principalmente dos aprendizes de língua portuguesa, né, mas também de qualquer pessoa interessada em literatura brasileira, através da discussão, então, de um conto, né, brasileiro, em cada um desses encontros, né? Então, nós selecionamos, até o momento, contos publicados entre os séculos XIX e XXI, né? E eu acabei selecionando um conto, né? O próximo encontro vai ser sobre um conto mais antigo, né? Do século XIX, do Inglês de Souza, um conto amazônico, né? Mas a maioria dos contos vão ser do século XX e século XXI, tá bom? Então, assim, só um detalhe técnico para vocês, as inscrições para cada um desses encontros, então, sempre serão independentes, né? Então, assim como foi nesse caso, né, o que vai acontecer? Para participar, a primeira pessoa tem que preencher o formulário, né, o formulário de inscrição, que vai ser divulgado nas redes, né, dos leitorados, e é sempre recomendável fazer essa leitura prévia, né, dos contos, né? A gente conta com isso, né? Que vocês tentem, na medida do possível, fazer a leitura dos contos para estar aqui conosco. Quando vocês preenchem o formulário, a gente já automaticamente envia uma cópia em PDF para vocês dos contos, né? Geralmente a gente envia em duas versões, em português e em espanhol. Inclusive, fiquem à vontade, se vocês se sentirem melhor para fazer comentários em língua espanhola, podem se expressar em língua espanhola, não tem problema nenhum. Se for necessário, a gente ajuda com a tradução, com o professor convidado, tá bom? Fiquem à vontade com relação a isso, para usar ambas as línguas, tá? Então, aí a pessoa se inscreve, então, no formulário, vai receber o conto, né? E daí o que acontece? Vai receber o conto e vai receber o link de acesso para estar no evento conosco, né? Para estar na chamada, assim como agora, né? Legal. Aí, durante o evento aqui, mais para o final do encontro, eu vou passar para vocês uma lista de presença, tá bom? Aí vocês preencham essa lista de presença, que é um formulário, ok? E, a partir disso, nós vamos ter, com esse controle da lista de presença, o nosso controle para o envio dos certificados para vocês, né? Para quem possa interessar, nós vamos enviar o certificado também. E depois do encontro, né, no caso desse nosso primeiro encontro aqui, a professora Amanda, ela vai enviar para vocês depois, para todo mundo que esteve aqui, um formulário de avaliação, para vocês apontarem, né, impressões sobre o encontro, né? Um formulário de avaliação, de autoavaliação, tá bom? Os nossos encontros têm duração prevista de aproximadamente 1h30, tá bom? E eu já falei muito, que a Fátima dá um bom dia, boa tarde, boa noite para nós, de Portugal. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Então eu vou... Desculpa. Não tem câmera, desculpa.
tem que ver o que é que se passa. Ok. Bem-vinda, Fátima. Sim, então é isso, pessoal. Eu vou passar a palavra para a professora Amanda, né? Nós vamos nos deter no conto Amor, da Clarice Lispector, hoje, né? Que foi publicado no livro Laços de Família, né? Agradecemos já de antemão a presença do professor Luiz Lopes, né? Doutor em Letras, professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, e a professora Amanda agora ela vai tocando o barco e vai mediando a apresentação do professor Luiz. Bom evento. Obrigado. Obrigada, professor Antônio. Quero agradecer a apresentação primorosa, né? Então, portanto, hoje é o nosso primeiro de muitos encontros entre contos, e eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Luiz por generosamente ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui conosco, né, por essa conversa informal, mas que também tem é uma aula, né, não deixa de ser uma aula informal, então fiquemos à vontade para fazer perguntas, para participar, né, com toda a generosidade e humildade do professor Luiz. Gostaria de agradecer também a presença de todos e todas, né, pela pontualidade de vocês, o interesse, o desejo de estarem aqui conosco, e agradecer também às nossas universidades, aos nossos institutos Guimarães Rosa, às nossas embaixadas, pelo apoio que nós recebemos para a construção do nosso projeto, tá bom? Então, a título de curiosidade, né, como é o nosso primeiro encontro, acho que é legal mencionar a nossa equipe, né, quem somos nós, leitores Guimarães Rosa da América do Sul, que estamos organizando esse projeto. Tá bom? Então, nós somos professora Camila de Souza Santos, da Escola Normal Superior em Línguas Vivas, Sofia de Spangenberg, Linguitas, na Argentina. A professora Natácia D'Agostin Alano, da Universidade Nacional de 3 de Fevereiro, também da Argentina. A professora Adriana Alves, que está presente aí conosco, da Universidade Maior de San Andrés, da Bolívia. O meu colega Antônio Fernandes Góes Neto, né, também mediador aqui do encontro, da Universidade Andina Simón Bolívar, do Equador. A nossa colega Marcela Desotti Cândido, também presente aqui com a gente, da Universidade de la República do Uruguai. E eu sou Amanda, professora da Universidade Nacional de Assunção, né? Então, que sejamos todos bem-vindos. Tá? E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de apresentar formalmente o professor Dr. Luiz Lopes, né, que possui doutorado em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, também professor de língua portuguesa, literatura e cultura do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, nos cursos técnicos e no curso de letras, atuando na área de estudos literários. Professor do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Pós-Ling, do Cefet, com pesquisas na linha de Literatura, Cultura e Tecnologia. É membro do grupo de pesquisa Atlas e autor do livro Clarice Lispector, Formas de Alegria. Possui experiência na área de letras, com ênfase em literatura, atuando nas seguintes linhas, né, nos seguintes eixos: Clarice Lispector, literatura e filosofia. Então, neste primeiro encontro, né, nós convidamos o professor Luiz para conversarmos aqui juntos sobre o texto Amor, da Clarice Lispector, que, se não me engano, foi publicado no ano de 1960, não é isso, professor Luiz? Aqui nesta obra, Laços de Família. Tá certo? Então, passo a palavra ao professor Luiz. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Amanda. Agradeço a sua apresentação generosa. Estão me escutando bem? Sim. Então, boa noite a todos, todas. Queria falar que é uma alegria estar aqui, poder falar da Clarice. Quando a Amanda me fez o convite, falou que eu poderia falar da Clarice, não tinha como eu recusar. Eu estava falando antes da gravação começar, que já são anos, né? São quase 20 anos que eu me dedico à obra da Clarice, e é sempre uma alegria poder falar dela, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. Pensei em fazer uma fala bem informal mesmo, assim, um bate-papo sobre a minha relação com a Clarice, como que eu venho lendo ela,
contextualizar um pouco também o conto, né, como que é uma possibilidade de leitura do conto, e depois abrir para conversa. Assim, a Amanda vai controlar o tempo, porque se eu me exceder, você me fala, Amanda, que realmente tem material aqui para a gente falar a noite inteira sobre a Clarice, e sobre esse conto, assim. E dentro da apresentação também, eu acho que ficou um pouco claro como que a minha pesquisa gira em torno dessa relação entre literatura e filosofia, assim. Quando eu estudei Clarice no doutorado, né, que acabou se transformando nesse livro, né, Clarice Lispector, Formas da Alegria, é uma perspectiva bem ligada ao campo da filosofia, assim, comparando a Clarice com o campo do disciplinar da filosofia. Então, a minha fala também não vai fugir muito disso, assim, vai acabar que eu vou ler o conto aqui com vocês, né, fazer uma leitura do conto que tem muito a ver com essa interpretação mais filosófica, assim, da Clarice, né, o que não significa que outras leituras, né, mais ligadas ao campo da história, da sociologia, da política, não possam ser feitas do conto também. Então, fiquei bem à vontade também para trazer essas outras perspectivas de leitura, assim, do conto, né? Como a Amanda, eu vou começar falando, então, um pouquinho do contexto desse conto, né, Amor. Como a Amanda falou, o conto foi publicado no livro Laços de Família. Esse livro sai nos anos 60, aqui no Brasil, 1960, mas é interessante porque, na verdade, esses contos que figuram no Laços de Família, eles vinham sendo gestados pela Clarice, né, produzidos, escritos. As primeiras versões desses contos são dos anos 40 e 50. A Clarice começa a escrever, pelo menos oficialmente, ou publicar oficialmente nos anos 40, né, em 1943, ela era uma jovem de 23 anos e ela publica um primeiro livro aqui no Brasil, chamado Perto do Coração Selvagem, e depois ela casa e passa a viajar ao mundo todo, né? Então, ela publica esse primeiro livro e já sai em viagem acompanhando o marido, que era diplomata. Então, ela não fica no Brasil. E aí, nos anos 40 e 50, ela estava fora do Brasil, ela vai produzindo outros romances, né, além do Perto do Coração Selvagem, e publica, nos anos 40 e 50, alguns contos, alguns volumes, e publica esse Laços de Família exatamente nos anos 60. E o que é interessante também é que, quando ela publica, em 1960, o Laços de Família, ela já é uma escritora muito consolidada aqui no Brasil, né? Então, a gente está falando de quando a gente lê o conto Amor, a gente está falando de uma Clarice Lispector, já muito famosa, muito consolidada, como escritora brasileira. E o conto Amor, ele figura como, ele é o segundo conto desse volume Laços de Família, então, que foi publicado nos anos 60. Eu gosto muito do título, assim, eu poderia começar a falar um pouquinho do título, porque geralmente quando até os meus alunos, assim, veem o título desse conto, Amor, acham que o conto é sobre uma história de amor, né? Acho que a primeira interpretação, a primeira pista que a gente tem, né, como leitores de língua portuguesa, quando a gente pega um conto, e ainda de uma escritora, né, e está escrito ali amor, a gente vai pensar que é um conto sobre amor, no sentido mais comum ou corriqueiro da palavra amor, né, um conto que falaria sobre um casal, possivelmente apaixonado, né, um conto erótico, talvez. E o conto é um pouco sobre isso, né? Todo mundo que leu percebeu que o conto fala de uma protagonista, que é a Ana. A Ana está casada, ela tem filhos, ela lida com essas questões da casa e do casamento dela, mas me parece que o conto é, sobretudo, sobre uma outra espécie de amor também, que não é só esse amor da Ana, dona de casa, mãe, né? Esposa. Eu acho que é um conto que fala também sobre um amor ao mundo e à vida, um amor à existência, né? O que me parece que é bem interessante nesse conto é como que a Ana vai saindo desse ambiente doméstico, né? Ela tem que lidar com os afazeres diários, com a limpeza da casa, com a organização, com o que os filhos demandam dela, o que o marido demanda dela, enfim, o que
se demanda de uma dona de casa de classe média no Brasil dos anos 60. Né? O primeiro retrato, ou a primeira paisagem que a gente tem no conto, é exatamente essa paisagem de uma dona de casa de classe média, casada, com filhos, e como que ela tem que lidar com essas questões dos afazeres domésticos. À medida que o conto vai se desenvolvendo, a gente vai vendo que a Ana vai saindo desse ambiente doméstico e ela se encontra com outro ambiente, um ambiente que, de alguma maneira, era obliterado, ou era murado para essa experiência das mulheres no Brasil dos anos 60, né? Que é esse ambiente que eu poderia dizer que é um pouco selvagem, né? O ambiente das ruas, o ambiente da natureza, do jardim botânico, né? Esse espaço do Jardim Botânico, ele vai ser muito importante no conto. Acredito que todo mundo que leu deve ter percebido isso, né? Ela sai de casa, vai fazer compras, ela se perde ali na hora de voltar para casa, e ela entra em contato com um cego. Daqui a pouco eu falo um pouquinho dessa imagem desse homem cego que está mascando chicletes, ou chicles, como aparece na versão em português. E a partir dessa estrutura, dessa imagem do cego, ela se perturba, perde o caminho de volta para casa, portanto, perde o caminho de volta para esse ambiente doméstico, privado da casa, e ela atravessa as ruas e vai para o Jardim Botânico. E aí é muito interessante, porque a Clarice visitava muito o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, né? Eu não sei quais as pessoas que estão me escutando e que conhecem o Rio de Janeiro, que já foram no Jardim Botânico, mas quando fui no Jardim Botânico a primeira vez, por exemplo, saí de Minas e fui para o Rio, não tinha como eu não imaginar esse conto, né? Assim, talvez esse conto seja o conto brasileiro que melhor retratou o Jardim Botânico, e em que o Jardim Botânico também tem essa força toda no conto, né? Então, acho que o Jardim Botânico ele vai funcionar como essa contrapartida da casa e do lar da Ana, né? Enquanto você tem a casa que é ordenada, em que tudo está certinho, tudo é organizado de forma que aquilo que é selvagem não exploda, né? Tudo está milimetricamente calculado ali para a vida não explodir. O Jardim Botânico é o espaço que não é doméstico, mas é o espaço selvagem. E aí eu queria parar um pouquinho aqui nessa contraposição entre espaço doméstico e espaço selvagem, para falar de como que essa palavra selvagem é importante na literatura da Clarice. A Clarice é a escritora do selvagem. Então, olha só, ela coloca uma personagem que sai desse ambiente doméstico e controlado, e ela vai para onde? Para um espaço que é selvagem, um espaço que a gente poderia dizer que é mais natural, que é cruel, né? Ela usa uma palavra, ela não usa a palavra crueldade nesse conto, mas ela fala da crueza que existe no Jardim Botânico, né? E em português, cruel, crueza, cru, estão tudo ligado, né? Estão dentro de um mesmo campo semântico, dentro de uma mesma etimologia, né? E a Ana vai entrar em contato, então, com as plantas, com os animais e com essa vida que é incontrolável, né? Que é essa vida que não é a vida civilizada da pessoa, mulher, esposa que está dentro de casa, né? E aí é muito interessante pensar nisso, né? Assim, como que na Clarice, quase sempre a gente tem esse personagem que está muito controlado, um ambiente muito controlado, e de repente esse personagem entra em contato com aquilo que é da ordem do incontrolável, do selvagem, do caótico, né? A gente poderia também falar dessa questão do caótico, né? Se a gente voltar lá no primeiro romance da Clarice, o Perto do Coração Selvagem, no título você já tem essa imagem do selvagem, né? Estar perto do coração selvagem da vida, né? Estar perto dessa coisa que a gente não controla. E aí o conto da Ana também é um pouquinho sobre isso, né? Eu gosto de algumas expressões que aparecem no conto, né? Que mostram essa primeira contraposição que eu estou querendo mostrar para vocês, né? Ela fala, bem no início do conto, a Clarice, né, o narrador do conto, fala que certa hora da tarde era mais perigosa. Aqui eu estou citando o conto. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela,
quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se, né? Esse aqui é o primeiro momento que a gente vê a Ana, assim, a Ana é essa pessoa que controla tudo, que consegue fabricar, de alguma maneira, esse lar, que ela quer estar também, né? De alguma maneira, ela quer estar nesse lar, mas tem um momento da tarde, que é uma hora perigosa, em que as coisas riem dela. É como se nada mais precisasse dela, e ela se interrogasse assim, o que eu sou para além de mãe, para além de esposa, e para além dessa mulher que só fica dentro dessa casa? Né? E aí ela sai, e vai fazer compras, né? E aí, dentro desse momento, quando ela sai, vai fazer compras, e ela está voltando para casa, ela vê a imagem do cego, né, como eu tinha anunciado inicialmente para vocês. Essa imagem do cego também é uma imagem da ordem do inquietante, de alguma coisa que perturba aquilo que é comum. Isso é tipicamente clariciano também, é tipicamente da literatura da Clarice, né? Nesse conto, a imagem que vai perturbar a personagem, que vai tirar ela dos trilhos de alguma maneira, né? Vai tirar ela dessa repetição em que ela vem vivendo, é o cego mascando chicletes. Mas, por exemplo, num outro livro da Clarice, que é A Paixão Segundo T.H., a imagem que inquieta a personagem é a imagem de um inseto, de uma barata. E em cada livro da Clarice a gente vai ter isso de alguma maneira, né? Imagens que perturbam isso que está mais ou menos dado na experiência de uma pessoa, né? Me parece que o que a Clarice está querendo comunicar para o seu leitor é que a vida tem um teor de algo que é caótico, que é selvagem e que é incontrolável, que a gente não controla. Isso pode aparecer, às vezes, na imagem de uma barata, às vezes na imagem de um cego, como é no conto Amor, às vezes na de um rato, por exemplo, morto. Ela tem um outro conto que eu gosto muito, que chama Perdoando Deus, que é uma menina, a menina está passeando pelas ruas e, de repente, ela vê um rato morto na rua. E esse rato também tira ela completamente dessa repetição que ela vinha vivendo, né? E aí, o que essas imagens mostram, né, no texto da Clarice, aqui no Amor especificamente, é um certo mal-estar, né? Essa palavra mal-estar também vai aparecer. Eu vou ler para vocês. Tem um momento que ela fala assim: o mundo se tornara de novo um mal-estar. Então, na Clarice a gente tem muito isso também, né? Assim, as coisas parecem muito normais, parecem muito cotidianas, e de repente ela traz alguma imagem, alguma coisa que vai criar um mal-estar no leitor e sobretudo, nos seus personagens, né? Quando a Ana vê esse cego mascando chicletes, ela fica plenamente mal-estar, né? Tanto é que ela não consegue voltar para casa, ela fica... Eu gosto muito dessa palavra também, ela fica desorientada, né? Dentro dessa orientação de voltar para casa, do bonde que está nos trilhos, alguma coisa muito desnorteadora e desorientadora acontece ali na vida do personagem, e ela perde a volta para casa, pelo menos momentaneamente, né? Porque no final a gente sabe que ela vai voltar para casa. Mas o mais interessante no conto talvez seja o fato dela perder o caminho de casa, né? E notem bem que no campo metafórico, perder o caminho de casa significa perder esse caminho para a repetição, para o comum, para o corriqueiro, para aquilo que está dado, né? Quando ela perde o caminho de casa e ela vai para um outro lugar, significa que, de alguma maneira, essa experiência de ver o cego mascando chicletes vai modificar o próprio pensamento da Ana. Isso que é o mais interessante, né? Porque quando ela não volta para casa e vai para o Jardim Botânico, ela está entrando em contato com outra forma de sentir, de ver e de estar no mundo. O conto é muito isso, né? É como que eu posso aprender a amar o mundo de uma outra maneira que não é a forma como eu aprendi. A Ana, inicialmente, a única forma dela de amar o mundo era ser dona de casa, estar com os filhos, com o marido e cumprir essas obrigações diárias da casa dela. Quando ela vai para o Jardim Botânico, ela percebe que, olha, existe um outro mundo que não é apenas esse mundo familiar, no duplo sentido. Esse mundo familiar com o qual eu estou acostumada e esse mundo familiar de ser dona de casa, mãe,
e esposa, né? E o que eu gosto muito no conto da Clarice é que, no final, a Clarice não nega que esse ser dona de casa, ser mãe, ser esposa, pode dar alguma felicidade, alguma alegria para essa personagem, mas mostra para a gente também que não é a única possibilidade, que existe um mundo maior, mais amplo, do que só esse mundo familiar com o qual a Ana estava acostumada até então. Eu tô tentando olhar aqui as minhas anotações, só porque eu quero sempre retomar um pouco o conto, e vou tentar falar mais um pouquinho. Uma outra expressão que aparece no conto e que me parece muito clariciana, assim, né, muito sintomático de como é a escrita e a literatura da Clarice, é que tem um momento que ela fala de uma náusea doce. Eu adoro essa expressão, porque é uma expressão que eu acho que aparece só na Clarice, náusea doce, né? Ela gosta desses paradoxos. Ela fala assim, o narrador está falando e está falando sobre a Ana. Ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que esta não explodisse, mantinha tudo em serena compreensão, separava uma pessoa das outras, as roupas eram claramente feitas para serem usadas e podia-se escolher pelo jornal o filme da noite. Tudo feito de modo a que um dia se seguisse ao outro. E um cego mascando goma despedaçava tudo isso. E através da piedade aparecia a Ana uma vida cheia de náusea doce, até a boca. Quer dizer, o que ela entra em contato é com esse mundo não civilizado, que a gente poderia chamar de uma força bruta da existência. A própria existência numa força bruta que não é essa vida que a gente civiliza, né? A gente faz isso o tempo todo, né? A gente escolhe o filme que a gente vai assistir, a gente vai na loja que a gente já está acostumado para comprar a nossa roupa, a gente vai no supermercado, e nessas tarefas cotidianas, geralmente a gente esquece que a vida é muito perigosa, né? Que a qualquer momento a vida pode acabar, que a qualquer momento tudo isso que foi construído como eixo da nossa vida, isso pode ruir, né? E a Ana vai entrar em contato um pouco, então, com isso, né? Gosto também de uma outra expressão que aparece já um pouquinho mais avançado no conto, quando ela está falando, ela já está descrevendo um pouco, a Ana está descrevendo um pouco, na verdade é o narrador que está descrevendo como a Ana está vendo a paisagem animal e vegetal do Jardim Botânico. Aí ele escreve assim: era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudos, o abraço era macio, colado, como a repulsa que precedesse uma entrega. Era fascinante. A mulher tinha nojo e era fascinante. Eu gosto muito dessa última colocação, né? Era fascinante, a mulher tinha nojo e era fascinante. Porque, de novo, a gente está na ordem do paradoxo. A Ana entra em contato com essa paisagem do Jardim Botânico, ela acha fascinante essa vida, que é a vida não humana, e a Clarice adorava fazer isso, né, em todos os textos, falar da vida vegetal, falar da vida animal, né, ela tinha muito fascínio por essas outras formas de vida que não são humanas. Só que a Ana que entra em contato com isso e acha fascinante, mas ao mesmo tempo ela tem nojo, né, assim, ela tem uma certa náusea de novo, de perceber que esse mundo organizado dela não é o único mundo possível, né? Que a vida é muito mais ampla do que esse mundo organizado. Isso, de fato, dá um pouco de medo ou de assombro, né, na gente, quando a gente percebe que aquele mundo nosso mundinho, não é a única forma de viver, de sentir, de pensar, né? Que existem outras formas de viver, de pensar e de sentir. E a Ana vai se encantando por essa moral do jardim, né? Aparece exatamente essa expressão no conto, né? A moral do jardim. A moral do jardim é a moral que não é da civilização, né? Que é da natureza e da vida nessa força bruta que a vida tem. Né? E aí depois vão vir algumas outras expressões, por exemplo, ela vai falar que esse mundo era perecível, que ele era sujo, né? Esse mundo natural. Mas ela fica encantada também com essa sujeira, com esse aspecto perecível, com isso que ela chama, na verdade, de vida sadia. Ela vai falar, essa vida mais ampla, essa vida é sadia. E aí ela percebe, de alguma maneira,
que a forma como ela estava vivendo dentro da casa dela, na verdade, isso é que era loucura. Loucura não era o que estava fora, no mundo lá fora. Loucura era o que estava dentro da casa dela. É muito bonita. Ela escreve assim, a Clarice escreve: por um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. Quer dizer, a Ana constata que a loucura é a forma como ela vive, porque a vida na força bruta demanda da gente outras coisas. Amanda, como que tá? Eu falo mais um pouco ou já paro para perguntar? Fica à vontade, Luiz. Tô Pode continuar. querendo talvez falar mais 10 minutinhos, pode? Pode sim, tranquilo. 19h40, você acha que fica apertado? Sim, não? Dá tempo sim. Tá. E aí ela entra numa vontade de viver muito absurda, né? Tem uma outra expressão que eu adoro, quando fala que seu coração se encheira com a pior vontade de viver. E a pior vontade de viver é viver todas essas possibilidades do mundo, né? Não só mais esse mundo privado da casa, mas esse mundo que estava lá fora, né? Então, ela vai entrar em contato com isso. E aí, eu gosto também muito de um momento que fala dessa coisa do jardim botânico chamando ela, né? Assim, aparece assim, vou ler um parágrafo para vocês. O narrador fala assim: humilhada, sabia que o cego preferia um amor mais pobre, e estremecendo também sabia por quê. A vida do jardim botânico chamava como um lobisomem é chamado pelo luar. Mas ela amava o cego, pensou com os olhos molhados. No entanto, não era com este sentimento que se iria a uma igreja. Estou com medo, disse sozinha na sala. Levantou-se e foi para a cozinha ajudar a empregada a preparar o jantar. Nesse momento, ela já está na casa dela, né? Porque o conto tem vários cortes. Ela já está na casa dela, ela já retornou para casa, já saiu do jardim botânico, mas toda essa experiência epifânica, né, muito reveladora, que ela vive ao ver o cego e ao entrar no jardim botânico, ela continua ressoando na cabeça da Ana depois que a Ana volta para casa. E aí aqui aparece a expressão amor, né, que ela fala que ela amava o cego, né? Então, eu acho que o conto é sobre esse amor ao marido, aos filhos, mas sobretudo a esse outro amor que ela experimenta fora desse amor familiar, né? E aí eu gosto muito também, já indo talvez um pouquinho para o encerramento dessa pequena falinha sobre o conto, eu gosto muito de como que quando a Ana volta para casa, ela não nega esse ambiente familiar, mas ela volta transformada. Isso também é muito típico da literatura da Clarice Lispector, né? Assim, como que o personagem tem até uma leitura muito estruturalista da obra da Clarice, de críticos assim do início da crítica literária sobre a obra da Clarice, que vão falar que os textos da Clarice têm uma espécie de um triângulo, que é um ponto A, um ponto B e um ponto C. É uma leitura muito estruturalista, mas eu gosto de como que, de certa maneira, funciona, né? Assim, como que os personagens da Clarice estão num ponto A de estabilidade, alguma coisa acontece e que mexe com essa estabilidade, eles vão para um ponto B, e depois disso que acontece, que mexe muito com a estabilidade deles, eles voltam para um ponto C. Eles voltam para esse equilíbrio, para essa estabilidade, mas vejam que eles voltam para um lugar diferente. Então, eu acho que é um pouco isso que acontece com a Ana, né? A Ana está muito estável nesse lugar que era conferido para a mulher no Brasil nos anos 60. Ao sair de casa e ver essa imagem do cego, algo perturba profundamente ela vai parar no jardim botânico, e depois ela volta para o ambiente doméstico, mas ela não volta mesmo. Isso que é interessante. É como se a Ana voltasse. Ela volta para casa, ela volta para o marido e para os filhos, mas ela volta menos ingênua. Isso eu gosto muito, assim. É como se a Clarice mostrasse uma mulher que passa por uma experiência e por uma iniciação em que ela volta de maneira diferente pro
pro mesmo lugar que a casa, né? Ela volta então, mas ela volta já não mais nesse ponto A, mas nesse ponto C. E aí tem um pouco o conto termina com essa cena, né? Dela voltando e vendo todos esses familiares de forma muito diferente. Ela vê os filhos de forma diferente, ela vê o marido, ela vê todo mundo que está ali de uma maneira muito diferente. Aí eu vou ler só o encerramento do conto, né? Ela continuou sem força nos seus braços. Hoje de tarde alguma coisa tranquila se rebentara. E na casa toda havia um tom humorístico e triste. É hora de dormir, disse ele. Aqui quem está dizendo para ela é o marido, né? Mas eu gosto muito dessa expressão, que alguma coisa tranquila se rebentou. Algo que estava muito sedimentado, ruim nessa experiência da Ana, né? É hora de dormir, disse ele, à tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Eu gosto muito disso, né? Quando fala que o marido trouxe ela para essa coisa familiar e afastando ela do perigo de viver. Bem, o perigo de viver foi tudo que a Ana experimentou nessa saída de casa, que é a própria vida no que ela tem de inusitado, de radômico, de incontrolável, né? Acabara-se a vertigem de bondade. E se atravessar o amor e o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho por um instante sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Eu gosto muito desse final, porque de alguma maneira, o que a Clarice mostra é uma pequena revolução na vida dessa personagem. Eu gosto disso, dessa pequena revolução. Porque a pequena revolução a Ana não é essa mulher ingênua de quando sai de casa, naquele dia. Ela volta para casa, ela continua ali, mas ela continua um pouco diferente. E como se tivesse também um pouco de um cansaço, assim, olha, o dia de hoje já deu. Basta, eu preciso agora de uma noite e amanhã é um outro dia, né? E amanhã tem outras coisas que a vida vai trazer para mim, assim. Isso é uma leitura possível, né? Uma leitura que fala dessa coisa mais filosófica da Clarice, mas há outras possíveis também, né? A gente poderia fazer uma leitura mais feminista desse conto, né? Pensando nesse lugar da mulher, leituras mais políticas também. São muitas leituras possíveis. Assim, eu apresentei uma que eu acho que é uma vertente forte na literatura da Clarice, que é sair desse doméstico e entrar em contato com o selvagem, com o animal, com o vegetal, com outras formas de vida, e como que isso pode deslocar, de alguma maneira, o nosso olhar, né? A Clarice, me parece que uma linha de força da literatura dela é realmente fazer com que as personagens encontrem com esse selvagem, né? Então, é uma leitura possível, mas estou aqui aberto para escutar vocês também, para comentar um pouco mais o ponto, né? É isso. Muito obrigado, Amanda, Antônio. Espero ter feito a introdução ok para a gente conversar um pouco sobre o ponto. Muito obrigada, professor Luiz, por compartilhar conosco nessa leitura tão interessante, né? E enfim, certamente vai abrir aí muitos eixos aí para a gente refletir juntos, né? Sobre esse conto tão interessante. E agora nós passamos às perguntas. O professor Antônio e eu ficaremos aí atentos ao chat e também sintam-se à vontade para levantar a mãozinha aqui do sistema, né? Eu acho que a gente pode fazer em blocos. O que vocês acham? Professor Luiz, professor Antônio? Sim. Eu queria começar com alguns comentários aqui do chat, Amanda. Uhum. São poucos. Aqui eu vou comentar eles de uma vez. Aqui nós temos o seguinte: a Romi Servian, ela faz uma pergunta, ela se pergunta se será que Ana também sentia saudades dela mesma, Ana, antes do seu casamento, né? É uma das perguntas. A Mônica faz também uma pergunta, ela diz assim:
não seria também o conto, né? Não seria também uma forma de protesto sobre a vida rotineira, né? Sobre a rotina, né? E a Carolina Barriga, ela tem uma impressão de que há uma epifania no conto da Clarice, e José Kokuyami, por último aqui, ele menciona que a gente poderia comentar também que a Ana, quando ela sopra a flama, ela esquece realmente de tudo aquilo que lhe aconteceu naquele dia, né? A gente poderia fazer uma rodada comentando essas impressões do pessoal, essas inquietudes, e depois abrimos para outras pessoas que levantaram a mão. Pode ser? Maravilhoso, acho ótimo. Posso comentar? Vocês vão comentar? Eu comento? Fica à vontade. Pode comentar, Luiz. Fica à vontade, professor. Fica à vontade. Eu não vou conseguir falar o nome de quem fez os comentários, né? São 4 comentários, achei fabulosos os comentários, né? A impressão sobre o conto, mas eu vou retomar a expressão que cada pessoa usou e aí comentar o que eu penso, né? Acho que a primeira pessoa fala dessa perspectiva de ler o conto a partir da ideia de que a Ana sente saudade dela própria antes dessa Ana que é mãe e dona de casa e em que o mundo dela está estruturado só em relação a esse ambiente doméstico que era imposto, né? Que não era uma escolha, mas que era uma imposição à vida das mulheres nos anos 60, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas em outras partes do mundo também. Acho que a pessoa está corretíssima, é uma leitura inclusive comum que se faz no campo mais de uma leitura feminista desse conto, né? E é super possível, né? Assim, porque um dos problemas do conto é exatamente isso, né? Como que a mulher só está destinada a esse lugar doméstico da casa, dos afazeres domésticos, como se ela não pudesse ter esse encontro consigo mesma. E num pequeno momento, num curto intervalo de tempo, que parece que está tudo organizado, a Ana decide assim, bom, eu vou sair um pouco, mas eu vou sair para fazer compras para casa, e nesse intervalo ela se encontra com esse inusitado que eu posso pensar outras coisas além da minha casa, além dos meus filhos, além do meu marido. E posso me pensar também como uma pessoa, como uma mulher, que não é só mãe e que não é só esposa, né? Então, eu acho que está corretíssimo, é uma leitura super possível, é uma leitura que se faz muito dentro da crítica da Clarice aqui no Brasil e também no exterior, dessa ideia bem da mulher que sente uma certa nostalgia desse momento em que ela não era mãe e esposa, né? Assim, é incrível como que na sociedade brasileira, né? Vou citar a sociedade brasileira, mas vale para outras, como que a mulher muitas vezes é construída como se ela só fosse mãe e esposa, né? Assim, como se ela não pudesse ter outra experiência além de ser mãe e esposa. Né? E aí eu acho que isso está muito casado com o que a segunda pessoa diz sobre o protesto contra a rotina, né? Assim, acho que tem tudo a ver, né? Essas saudades do antes do casamento, um certo protesto contra a rotina, né? Porque não acho que também não é só o casamento e os filhos, né? Porque são experiências que também podem ser boas, mas é como isso é estruturado em determinadas sociedades a ponto dessa rotina capturar qualquer força vital dessa mulher. A gente sabe como que são as jornadas das mulheres no contexto brasileiro, sobretudo, essas mulheres que têm que se desdobrar, né? E qualquer experiência que seja de outra ordem do pensamento, de uma vitalidade, de uma experiência dela com ela mesma, como que isso é capturado por essa estrutura, né? Então, acho que, e gostei da expressão, né? Um protesto contra a rotina, né? Eu não sei se falaram em português ou em espanhol, mas em português ficou tão bonito, protesto contra a rotina, porque é muito isso mesmo, assim. A terceira pessoa comenta um pouco sobre a epifania, isso também é um termo clássico da crítica literária sobre a Clarice, né? Então, foi muito bem apontado. Quase todos os textos da Clarice, para não dizer todos, você tem um processo de uma epifania, né? O termo vem do campo religioso,
depois ele está lá no James Joyce, né, do escritor do Ulisses, um escritor, inclusive, que a Clarice leu, que a influenciou, né, um escritor estrangeiro que influenciou muito a Clarice. E aqui, eu só gosto de pontuar, assim, porque como o termo vem do campo religioso, eu gosto muito de alguns críticos que falam que na Clarice existe uma epifania, mas essa epifania é da ordem material, né? Assim, como que como que os personagens entram em contato com alguma coisa que é muito corriqueira e essa coisa vai fazer uma revelação sobre o próprio mundo, né? Aqui no caso, me parece que o elemento que faz a Ana ter essa epifania ou essa revelação é o cego mascando chicletes, né? É um homem muito comum que está num ponto, mas ao mesmo tempo a imagem é um pouco inusitada, né? Muito comum, mas ao mesmo tempo é perturbadora, é inquietante ver esse homem mascando chiclete com um olhar cego, né? Fitando a própria Ana ou fitando na frente dele, mas ele olha com um olhar de cego, né? Como cego que ele é. Então tem essa epifania. E talvez no Jardim Botânico, quando a Ana vê também as imagens muito cruéis das plantas e dos animais vivendo e morrendo, né? Ali também você tem um segundo momento talvez de epifania, assim, em que as coisas vão se revelando mais para Ana. Mas eu acho que o disparador inicial dessa epifania é o cego, né? E realmente sempre tem isso nos textos da Clarice. Eu citava no início a barata, por exemplo, na Paixão Segundo H, como que a barata também revela vai ser o motor para essa epifania, né? E acho a última colocação bem perturbadora, assim, porque eu tendo a querer pensar que essa flama do dia que a Ana esqueceu momentaneamente, como a gente precisa esquecer das coisas também para a gente sobreviver, né? Depois de um dia longo de vida, eu preciso do sono e do sonho para me reparar e para eu começar um outro dia, né? O Freud fala isso também na psicanálise, né? Que a gente precisa desse trabalho do sonho que é para reparar a gente, senão a gente não prossegue. Então, eu fico muito tentado a pensar que a Ana esqueceu momentaneamente isso que aconteceu, mas eu não gostaria de pensar que ela esqueceu no sentido de que ela vai voltar para esse mesmo espaço de ingenuidade de uma mulher casada, mãe. Mas também a gente não poderia descartar essa leitura, se é essa leitura que a pessoa está fazendo, né? Que ela realmente... uma possibilidade também é dizer, olha, eu vou esquecer mesmo que momentaneamente tudo que eu sei para voltar para essa vida civilizada e estruturada como ela está estruturada, né? Como a sociedade quer que eu estruture. Quantas mulheres não fazem isso cotidianamente, né? Olha, eu sei que eu poderia ter uma vida mais ampla, mas eu vou meio que colocar isso para debaixo do tapete para eu viver como um determinado contrato social pede que eu viva, né? Então, achei interessantíssimo essa última colocação, né? Da pessoa que percebeu essa vela sendo apagada e esse dia sendo esquecido de alguma maneira. Falei como que eu gosto mais de ler, mas também essa outra possibilidade de leitura, né? Professor Luiz, antes de nós passarmos a pergunta da Maria Alejandra Ramos, né, que levantou a mãozinha virtual aqui. Eu estou vendo ela aqui. Sim, eu só gostaria de comentar aqui rapidamente o comentário feito pela Laura de Assunção. Acho que o título do conto é sobre o amor próprio, esquecido após o matrimônio, o reencontro de Ana com ela mesma. Nesse sentido, professor Luiz, eu gostaria de perguntar a você o seguinte, né? Além do conto Amor, como que você situaria a escritura da Clarice dentro dessa noção de literatura feminista, digamos assim? O Clarice era uma feminista, né? Porque se a gente pensa que em Amor, né, nós temos uma protagonista que vive uma revelação, ela vive aí esse transe epifânico, quando ela encontra, né, o cego mascando chiclete, né, tal qual GH quando encontra a barata, né, ou a protagonista do Búfalo, que é um conto que eu gosto bastante, né, quando ela encontra esse animal, né, no seu desespero amoroso, né, após viver aí uma perda amorosa, né.
Porém, essa mulher, a Ana, ela retorna, né, ao seu lar, como você disse, ela tem aí um momento de revolução, né, uma pequena revolução, ela não é a mesma, mas ela retorna, né, à sua vida de dona de casa, de mãe e tal, né? Então, como que você vê esse posicionamento da Clarice em relação à mulher, ao feminismo? Ela seria aí uma autora revolucionária para o seu tempo, ou essa não era uma preocupação dela, né? E uma vez que muitas das suas personagens, embora elas tenham esses atos revolucionários, elas retornam a um local de origem, uma leitura que pode ser feita, né? E, ok? Amanda complexificando aqui tudo. Mas excelente, Amanda. Difícil responder tudo isso, você levanta várias questões e questões problemáticas dentro da crítica literária sobre a Clarice, mas eu acho que a primeira resposta, a mais simples, é sim, que a Clarice pode ser lida como uma escritora feminista. Não só pode, como tem sido lida, né? Assim, as feministas brasileiras todas passam pela Clarice, algumas feministas, por exemplo, na França, no Canadá, também leem a Clarice a partir dessa chave feminista. Eu acho que a pessoa que comentou, desculpa, eu não estou retomando os nomes, mas pelo processo, a pessoa que comentou que o conto, né, o amor tem a ver com amor próprio, eu acho que está super ok, é uma leitura possível. E é muito interessante que desde o primeiro conto que a Clarice publica, que é o Triunfo, ele já é sobre uma personagem feminina que está nesse duelo com uma personagem masculina, né? E o amor também tem isso. Se a gente for pensar se a gente faz uma leitura muito rápida da Clarice, nem precisa ser uma leitura aprofundada, mas uma leitura, assim, como leitores, assim, não querendo ser críticos da Clarice, mas como leitores comuns, e a gente vai mapeando a quantidade de personagens femininas que a gente tem, a quantidade de personagens masculinos, você já fala, ela é uma feminista, assim, o olhar da Clarice é o olhar sobre as mulheres e sobre o feminino. A única coisa que me parece importante frisar, e que aí tem a ver com a leitura que eu faço da Clarice, é que eu acho que a Clarice, ela não gosta muito das armadilhas da identidade. Ela estava muito preocupada em não dizer assim, olha, ser mulher é isso. E dizer assim, ser mulher é isso, ponto. Eu criei aqui uma identidade e fechei. Ela tem aquela expressão que ela está falando mais de gênero literário, mas eu acho que valeria também para essa perspectiva de gênero enquanto construção de gênero e de sexualidade, quando ela fala assim, gênero não me pega mais. Ela fala isso, eu acho que no Água Viva, porque ela estava muito preocupada em que a gente ela e também a sociedade não ficasse formatando as coisas no sentido assim, olha, isso daqui porque para a gente pensar na experiência do que é ser mulher, a gente vai precisar ouvir todas as mulheres que estão existindo e todas as experiências possíveis. Não acho que a Clarice tinha essa dimensão de que o ser mulher depende de muitos contextos, né? Por exemplo, é importante a gente lembrar que a Ana é um ser mulher na classe média nos anos 60, é uma mulher branca, né? Há outras experiências de ser mulher que a Clarice não conseguiu capturar na literatura dela, e eu acho que ela sabia disso, ela estava muito antenada, pensando assim, olha, essa mulher que eu estou falando aqui é uma mulher dentro de um contexto muito específico, né? E as mulheres negras, e as mulheres lésbicas, e outras formas de ser, todas as outras que a gente pode imaginar de ser mulher, né? Então, acho que a pessoa está corretíssima, né? Esse leitor ou essa leitora que comentou sobre o conto, né? Respondendo sua questão, sim, podemos lê-la como uma escritora feminista, mas eu criaria esse obstáculo aqui, né? Que eu criei no final da minha fala, no sentido assim, tomemos cuidado também, porque a Clarice, ela estava muito preocupada em dizer assim, as questões são mais complexas. Todas essas questões de ordem de identidade são mais complexas. E a literatura dela, eu acho que é um testemunho dessa complexidade. Não sei se respondi. Respondeu sim, Luiz, obrigada. Agora, passando a palavra a Maria Alejandra Ramos, que levantou a mão. Por favor.
Sim. Sim. Sim, então tudo bem. Vou tentar falar em português. Ai, que bonito. Bem, achei maravilhoso o conto. Bem, eu também posso dizer minha leitura? Bem, primeiro, no primeiro parágrafo que ela diz que está no ônibus, eu pensei isso, o ônibus, o movimento. Ela pensa no segundo parágrafo nos filhos e na cozinha, e depois no marido. E aí ela aparece com essa frase de certa hora da tarde que me lembrou a Borges en el fim, quando ele fala que tem certa hora da tarde que nos diz algo que a gente pode compreender ou não, e fiz essa relação. Depois, ela fala do corpo, do desejo, do gosto, da juventude e do marido, sim, da precaução que ela tem, da vida, do espanto. E, de repente, o ônibus que está em movimento, ela só vê que está quieto o cego. E eu acho que o amor que o cego produz nela foi o amor à verdade. Eu acho que ela achou a verdade. E esse é o amor. Porque é como que ela entendeu seu destino, como que ela compreendeu. Também me fez lembrar de Alicia no País das Maravilhas. Ou seja, tem muito, ou seja, poderia dizer muita coisa, mas depois ela usa os verbos querer e escolher. E também isso de que ela tem o destino, caiu no destino de mulher. Ela fala, cair nesse destino de ser mulher, mas que, bem, depois ela encontra o jardim botânico e parece até uma imagem como se ela estivesse numa, como se diz, quando a gente está, alguma pessoa está drogada, agora não me sai a palavra, como uma alucinação. Alucinação. Sim, porque são imagens, parecem que tudo é muito exuberante, sim, e depois ela, seu olhar, quando ela vai na casa dela, que vai os cunhados, os irmãos do marido, ela diz que tudo, ela usa uma frase, ela diz assim, cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos. Mas ela vê uma coisa que os outros não veem, e acho que aí é o amor que ela achou com o cego, poder enxergar coisas que antes ela não enxergava. Maravilhoso. Bem, tem muita coisa. Achei perfeito o conto. Maravilhoso. Isso era meu pequeno aporte. Maria, eu achei perfeito, mais do que eu conto, a sua leitura do conto, assim. Você deslocou muito, muito bom, assim, tudo que você falou, né? Essas Linda, linda. Muito e lindo. que bom, fico feliz que você tenha gostado. É o primeiro da Clarice que você lê? Não, eu vi Glória e... Tortura e Glória? Tortura e Glória. Que aqui no Brasil também saiu como Felicidade Clandestina. Uma primeira versão é Tortura e Glória, e uma segunda versão, Felicidade Clandestina. E esse é autobiográfico, é a história da Clarice, né? Da Clarice com a amiga, que tinha livros. Mas me cheirou muita coisa. Muito lindo. Obrigada. Que bom, fiquei feliz demais. E que interpretação, hein? Maravilhosa. Vou pedir licença só para dar um detalhezinho aqui, operacional. Eu enviei no chat a lista de presença, tá, pessoal? Se vocês puderem, preencham depois.
também vou pedir licença para ler mais alguns comentários aqui do chat, rapidamente. A gente tem aqui o comentário da Silvana Basques. Ela faz uma pergunta assim: será que a Ana escolhe, no final do dia, mesmo depois de tudo que sentiu e viu, continuar vivendo do mesmo modo por amor? Ela faz essa pergunta, né? Aí tem também um comentário da Mônica, que ela, ela nota, tem uma impressão de que parece haver um mecanismo parecido com o conto Amor, no conto Ruído de Passos, da Clarice Lispector também. A mesma Silvana Basques, ela também acredita que o conto Amor pode também ter algo autobiográfico da autora, e Natália Gasparini disse que leu Felicidade Clandestina na escola onde ela atua com os seus alunos. Esses foram os comentários. Ok, vou comentar rapidinho. Vou começar pelo final agora e eu chego no primeiro. O Felicidade Clandestina, eu acho que é um dos contos mais famosos, junto com Amor, né? Ele é meio conto e meio crônica, como eu estava falando com a Maria, porque a Maria também leu, né? Ele sai primeiro numa crônica. A Clarice escreveu entre os anos 60 e 70 crônicas para o jornal, né? Ela volta do exterior separada, e para ela conseguir se manter, ela faz esse trabalho como jornalista, e muitas das coisas que ela ia publicar como contos ou como romances vão saindo como crônicas primeiro, como uns exercícios menores de texto, assim, né? E o Felicidade Clandestina é um desses, né? Que sai como Tortura e Glória e depois vira Felicidade Clandestina. Ele é autobiográfico, eu acho um dos contos, assim, belíssimos da Clarice também, assim, para quem está interessado poder ler. Eu acho que, sobre a outra pergunta, eu acho que, ou colocação, né? Eu acho que tem um teor, sim, autobiográfico, eu acho que da Clarice, né? A Clarice também, além de tudo, ela foi uma dona de casa, né? Ela não nega isso nas entrevistas e nos textos, como que ela escrevia com a máquina no colo e, ao mesmo tempo, pensando ali nos dois filhos, né? No Pedro e no Paulo. Então, ela teve, de alguma maneira, eu acho que a gente pode pensar num teor autobiográfico, sim, porque a Ana não é tão afastada, assim, da Clarice, assim como a GH não é tão afastada, né? Então, é super possível esse cotejamento. Eu também falei de como que a Clarice frequentava o Jardim Botânico, né? E a Ana tem essa experiência ali no Jardim Botânico, e gostei, inclusive, muito do que a Maria falou, no sentido de aquelas imagens do Jardim Botânico serem um pouco do campo da alucinação, né? Porque parece que tem uma lente de aumento ali. A Ana vê tudo com uma lente de aumento, né? Não estou lembrando do Ruídos de Passo, que a pessoa menciona. Talvez ela pudesse falar um pouquinho mais para ver se eu lembro. Talvez esteja na Via Crucis do Corpo, mas eu não estou lembrando agora título e qual que é o enredo, né? Porque ela fala que poderia estabelecer essa relação. Então, eu não consigo agora, a idade vai chegando, depois dos 40, a memória da gente vai ficando menor. Com certeza eu já li esse conto, que lembro, inclusive, né, do título Ruído do Espaço, mas não vou conseguir desenvolver aqui, porque eu realmente não lembro qual que é a trama do Ruído do Espaço, assim. E achei genial a primeira colocação, quando fala de se a Ana não continua vivendo do mesmo modo por amor. Eu acho que esse título, Amor, ele é muito múltiplo, né? Como que a gente pode interpretar? Então, eu dei uma interpretação, a Maria estava falando qual que é o amor, eu não sei se foi a Maria que falou que é o amor à verdade, né? Que o cego faz a Ana entrar em relação com a verdade, que isso pode ser uma possibilidade. E eu não descartaria essa questão também, né? De como que a Ana, ela volta modificada, mas ela fala, eu vou continuar vivendo também dentro dessa estrutura por amor também, né? Porque
Eu acho muito importante a gente pensar assim, que a gente está dentro de uma estrutura, essa estrutura ela tem 1000 problemas. Eu acho que a Clarice mostra assim, essas estruturas todas têm problemas e a gente pode fazer furo. Mas não é fácil também a gente destruir toda uma estrutura, né? Seja essa estrutura qual for, né? E a gente sabe que a gente vive num mundo com uma estrutura completamente caduca, com uma estrutura que cria muito sofrimento, que captura muito a gente, que tira a nossa força vital. E eu venho falando muito isso com os alunos, assim, nas minhas aulas de literatura, que eu acho que a literatura, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ensina a gente a como, de alguma maneira, criar mecanismos dentro dessa estrutura muito mortífera para a gente poder afirmar a vida, né? E eu acho que essa afirmação da vida, no sentido mais potente, é o que a Clarice tenta fazer na literatura dela, né? A Clarice, ela não nasce Clarice, né? Ela nasce Aya Lispector. E Aya, em hebraico, significa vida, vida animal. Eu acho que uma das coisas mais importantes na literatura da Clarice é essa ideia da afirmação da vida em toda a potência que a vida pode ter, né? Acho que ela está lutando contra isso. Mas achei muito interessante também essa interpretação de que a Ana continua ali, de alguma maneira, por uma espécie de amor, né? Há muitos modos de amar, há muitos modos de interpretar essa palavra, né? Amor, uma das palavras mais importantes em todas as línguas, né? A gente aprende o eu te amo e agradecer em todas as línguas, inicialmente. E eu acho que a Clarice complexifica um pouco os sentidos possíveis para a palavra amor. Obrigada, professor Luiz. Bom, acho que a gente já está se encaminhando para o fim, né, do nosso encontro, mas a gente tem alguns comentários ainda no chat, Clarice sempre dá pano para manga. Eu falei, sim, já estamos aqui há 2 horas, né? Eu estou um pouco perdida aqui com o horário de Assunção, né? O fim do horário de verão, mas já 1 hora que a gente tinha combinado, que seria a duração de 1 hora? 1 hora e meia, 1 hora e meia, né? Mas aqui no chat o professor Antônio enviou o conto O Ruído de Passos, tá? Para vocês darem uma olhada depois. E a Fátima Ferreira, ela comenta o seguinte: a Ana, no fim, decide aceitar a vida convencional que levava com o marido e os filhos, após ter saído transformada com a experiência desse dia, que lhe trouxe uma lufada de ar fresco. O mesmo não aconteceu com uma das protagonistas do filme As Horas. Laura Brown acaba mesmo por sair de casa e abandonar o marido e os filhos. Já não aguentava mais. Formas diferentes de reagir perante uma crise semelhante. Muito bem. Aí depois ela continua aqui dizendo que ela já analisou com os alunos dela do 9º ano o conto Felicidade Clandestina e eles adoraram, a começar logo pela audição do mesmo, gravado com português brasileiro e pronunciado de uma forma magistral. Legal. Muito obrigada, Fátima, por compartilhar a sua experiência com a gente. A Mônica, ela comenta em seguida sobre o conto, né? Acredito que seja sobre o conto Ruído de Passos, que é sobre uma mulher de 82 anos que consulta um médico para dizer que sente desejos eróticos. E se isso é normal nessa idade, ela descobre também que pode ser, mas a sua culpa faz aparecer os passos do marido morto. É esse mesmo, era o que eu estava pensando, mas não me arrisquei a falar. Ele está no Via Crucis do Corpo. É uma Clarice diferente, esse conto Ruídos de Passos, assim como os outros 12 que estão nesse volume, a Via Crucis do Corpo, foram encomendados pela Clarice. É uma Clarice mais erótica mesmo, assim. Quase todos os contos têm a ver com questões ligadas à sexualidade. Eu gosto muito desse conto, eu acho ele muito... Eu acho o amor mais sério, mais filosófico, talvez, e o Ruídos de Passos, eu acho, tem uma coisa do humor também, que é um dado da literatura da Clarice, mas que é muito pouco comentado, né? Essa Clarice que trabalha com cômico e com humor é menos comentado. O Ruídos de Passos é muito interessante nesse sentido, porque você lê, você acha, inicialmente, você acha engraçada essa senhora que está com mais de 80 anos, mas está ali com todo o desejo do corpo. Mas por trás desse cômico tem uma super reflexão também, que aí eu acho que é o que a pessoa talvez está associando, e que aí eu acho que é possível, de como que é sempre possível sair daquilo que disseram que é a verdade, que é uma estrutura social, e dizer assim, olha,
eu estou querendo outra coisa. No caso da senhora do Ruídos de Passo, ela está querendo ainda viver a sexualidade dela depois dos 80 anos, e não tem nada mais bonito do que essa descoberta dela, de que ela pode continuar vivendo essa sexualidade, redescobrindo o corpo dela como mulher, né? Imagina o que na sociedade brasileira se prega e se pregava também nesse momento que a Clarice escreve sobre o lugar de uma mulher de 80 e poucos anos, era ser avó e nada mais. E aí, nesse ponto da Clarice, a Clarice está trabalhando com outra possibilidade de ser mulher pós 80 anos, né? E esse conto é de que ano, Luiz? A Via Cruz do Corpo, salvo engano, 1973. É um pouquinho mais avançado já. Assim, é um dos últimos textos. A Família dos anos 60, esse é dos anos. Esse outro volume é anos 70. Muito bem. O que mais, gente? A Laura tem uma pergunta. Levantou a mão aqui no. Não, foi sem querer. Sim? Eu acho que lá tem um. La Solución Ferreteria. Que estava levantando. Levantou a mão. Boa tarde para todos. Adorei o conto. Achei super interessante o que falou Maria. E eu também queria falar que eu achei muito interessante numa parte que ela fala que ela volta muito selvagem, como uma mulher bruta olhando pela janela, o qual me fez lembrar muito de um livro da Mulher Selvagem, que é de uma escritora e psicoanalista, e ela fala daquele olhar selvagem da mulher, de deixar sair de dentro o que você tem, talvez, reprimido, né? Eu adorei essa expressão que ela usou lá no conto, porque muitas vezes, como ainda as pessoas, hoje em dia a gente vive numa sociedade muito patriarcal, a mulher também consegue se perder mais ainda hoje na sociedade onde tem mais responsabilidades que seu filho e o marido, e às vezes nós, mulheres neste caso, entramos num dilema, né, de como viver a vida, nossa vida, sem deixar o amor à família, que ela decidiu no final continuar com a família por amor, mas também sem deixar de lado ela, né? E na parte do conto também fala que ela ficava muito agobiada quando não tinha ninguém na casa e ela percebia que tudo estava muito limpo. Eu acho isso muito interessante, porque nós, seres humanos, é quando aí começamos a refletir sobre a nossa vida, quando nós ficamos sem prestar atenção ou sem dar toda a nossa energia para a nossa família, talvez para os próximos. Então, achei muito, muito legal, muito interessante. Como que é o nome dela? Laura. Laura, maravilhoso o seu comentário, Laura, obrigado. E achei interessante que você retomou essa expressão, né, da mulher bruta, da mulher selvagem, que eu tentei colocar inicialmente na minha fala, né, como que a Clarice mostra esse lado selvagem como um lado potente, né, e tudo que você falou do conto, eu acho que você falou melhor do que eu, e acho que vocês falando como mulheres, né, podem se exprimir melhor do que eu, né, eu acho muito, muito interessante, assim, parece que a gente tem um público feminino amplo, né, e esse conto é realmente um conto que acho que comunica muito com essa coisa do feminino, né, e vocês experienciam isso de modo real, né, então podem falar melhor do que eu, mas fico feliz de terem percebido tudo isso no texto da Clarice. Eu espero que leiam mais Clarice, né, assim, se estão interessados nessa literatura de língua portuguesa e brasileira, tem muitas coisas, né, a pessoa que comentou desse Ruídos de Passos, é um outro ponto muito interessante, os próprios contos que tem no Laços de Família, né, nesse volume no qual está inserido o amor, são contos muito, 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 muito bonitos, assim, vale a pena pesquisar mais e ler outros textos da
da Clarice, assim, né? O próprio conto que dá nome ao livro, né, Laços de Família, é um outro conto belíssimo também, que tem no centro uma outra personagem feminina, bem interessante. Eu queria aproveitar, Luiz, queria te perguntar, assim, se você teria alguma sugestão também nessa linha, né, do que você disse, de quem está começando, né, a ler Clarice, né, recomendou alguns contos, né, qual romance você recomendaria para quem está começando? Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu, por exemplo, quando eu era novo, né, me deram A Hora da Estrela para ler, depois eu fui me dar conta que era bom, foi a última obra, né, da Clarice, se eu não estou equivocado, né, então, assim, é bem curioso isso, né, se você pudesse dar umas dicas para a gente. Geralmente somos iniciados assim, né? Com a hora da estrela, na escola, ensino médio. E foi a primeira coisa que me veio à mente, assim, se alguém daqui quiser sair dos contos e ir para a literatura do romance, realmente A Hora da Estrela é a melhor porta de entrada, ainda que seja o último, você está corretíssimo, né? Ela publica A Hora da Estrela em 1977, ela morre em 1977, depois sai um outro romance que ela não terminou, que é póstumo, que foi a Olga Borelli foi fazendo uns ajustes, que era uma amiga da Clarice, né, e foi publicado depois, que é Um Sopro de Vida. Mas em vida, o último é A Hora da Estrela. Mas geralmente, por que a gente pede para começar pela Hora da Estrela? Primeiro, pela extensão, ele é um romance muito curtinho, ele tem cerca de 80 páginas, e na Hora da Estrela, a gente tem uma outra Clarice, que é uma Clarice que é essa Clarice introspectiva, que vai fazer essa viagem bem introspectiva para dentro das personagens, mas tem uma Clarice também que vai falar de questões e problemas sociais do Brasil, né, desses anos 70, da nordestina, que é Macabeia. Isso é mais fácil de capturar um público mais diverso. Se a gente pega um outro romance dela, que é muito bom também, que é A Paixão Segundo GH, né, dos anos 60, ele é uma viagem muito mais difícil, assim, é um romance muito introspectivo, com imagens muito mais abstratas, menos figurativas, então ele demanda mais do leitor. Geralmente essa Clarice, antes da Hora da Estrela, é uma Clarice que eu diria que é bem mais difícil, assim, A Paixão Segundo GH, O Água Viva. Por outro lado, também, assim, a própria Clarice fala disso numa entrevista, né, que ela concede à TV Cultura. Quem quiser assistir essa entrevista, pode colocar no YouTube Clarice Lispector, Última Entrevista, 1977. Vocês conseguem ver essa entrevista que está no YouTube, deve ser mais ou menos meia hora, é muito impactante. Ela concede essa entrevista poucos meses antes de falecer, e ela fala que uma estudante do ensino médio de 16 anos leu A Paixão Segundo GH e o livro se tornou o livro de cabeceira dessa pessoa. E um professor de língua portuguesa leu o livro e falou que não entendeu nada. Então, a Clarice também tem essas coisas de assim, a gente acha que às vezes a pessoa não vai entender e a literatura dela está numa outra dimensão, mais do sensível, de se você ser tocado ou não. Ela fala isso, olha, a minha literatura ou toca ou não toca. Então, eu sugeriria, que verbo difícil em português, né, gente, essa conjugação. Eu ia sugerir A Hora da Estrela, mas depende muito também de cada leitor. Acho que o mais importante é ler Clarice, assim. Eu fico muito feliz quando eu faço essas falas, eu vejo, como eu vi aqui, né, as pessoas empolgadas, fazendo suas interpretações, o texto afetando as pessoas, isso me deixa muito alegre, né? Eu acho que na fala de cada um aqui que falou, eu vi isso, assim, né? O texto chegou no leitor, né? Então, não é à toa que geralmente indicam A Hora da Estrela. Obrigado, professor Luiz. Gostaria de ler aqui, eu compartilhei aqui com vocês no chat a entrevista na íntegra, em português e em português com as legendas em espanhol. Maravilhoso, Antônio, maravilhoso. E aqui eu gostaria de ler rapidamente um último comentário da Silvana Basques, que é sobre o conto. Ela pensa assim: eu acho que o cego é uma metáfora da personagem Ana. É ela, Ana, que não enxerga sua própria vida até que,
na hora perigosa, começa a realmente enxergá-la. Maravilhoso essa interpretação, né, que é justamente isso, assim, como que o cego materializa essa cegueira que a Ana vai deixar de estar inserida, né, a partir do momento que ela vê o cego, ela começa a ver o mundo de uma outra maneira, até então, ela é um pouco aquele cego olhando repetindo, né, porque é engraçado que ele é cego e ele tá mascando os chicletes, e o que perturba um pouco a Ana é o movimento repetitivo dele de mascar o chiclete, assim, né? Como se fosse ligado no automático, né? Ele é um personagem que está ligado ali no automático, ele não vê nada, e ele repete aquele processo mecanicamente. E todos os processos ali estão sendo repetidos mecanicamente, né? O fato dela arrumar a casa, dela ir fazer as compras, o bonde também, a imagem do bonde também, né? O bonde anda nos trilhos, né? Inclusive em português, a gente usa essa expressão como uma expressão muito poderosa para você não deve sair dos trilhos, no sentido, você deve continuar na ordem estabelecida. A gente usa muito isso em Minas, então, eu lembro de pequeno as pessoas falando assim, não vai sair dos trilhos, se você sai dos trilhos, você sabe o que acontece com você, quer dizer, para você não ter problemas, você tem que andar nos trilhos, isso em português, né? E a Ana sai dos trilhos, não é só o bonde que sai dos trilhos, a Ana sai dos trilhos e ela começa a enxergar as coisas de um outro modo. Então, maravilhoso essa perspectiva de leitura quando a pessoa fala que, de certo modo, o cego materializa essa cegueira ou essa estrutura muito mecânica na qual a Ana estava inserida. Que pode ser também o que provoca essa náusea doce, né? Esse automatismo que provoca essa náusea, como em outros personagens, né? GH. Sim. E também essa constatação de... É um conceito filosófico também, né, Luiz? Sim. É muito rico, né, gente? A Clarice é muito, muito rica enquanto linguagem, essas expressões, né? E eu acho muito interessante porque como a Clarice também era estrangeira, né? Nasceu na Ucrânia, veio para o Brasil muito pequenininha, então tinha um pouco dessa coisa de ser estrangeira, mas ao mesmo tempo era tipicamente brasileira. Acho que tem uma conotação muito forte da cultura brasileira na Clarice, né? Que se a gente vai se aprofundando, como, por exemplo, essa expressão que eu falei, né? Do bonde que sai dos trilhos. Tem um elemento muito, muito brasileiro, da cultura tipicamente brasileira, que está também num segundo plano ali, mas que é possível ver nas obras da Clarice, né? E esse A Hora da Estrela que eu comentei, que o Antônio tinha citado, é muito interessante também, porque é um livro que dá para a gente fazer uma discussão muito forte da cultura brasileira, assim, né, a partir da personagem nordestina. Eu estou ressaltando isso porque eu entendo que muitas pessoas aqui também estão muito interessadas não só na questão da língua, mas da língua ligada à questão cultural, né, assim, porque à medida que você vai entendendo esses processos culturais, você vai entendendo também melhor a língua, né, e vice-versa. Muito bem, ficamos por aqui então, não é isso? Agradecemos a todas e todos a presença, agradecemos ao professor Luiz por esse encontro maravilhoso, muito obrigada, e esperamos todos vocês no próximo mês, não é isso, Antônio? Como a gente vai fazer? Em breve enviaremos mais informações, né? Enviarei para vocês uma avaliação, né? Para vocês também nos ajudarem aí a pensar alguns pontos do nosso encontro. Mas fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês. Obrigado, viu, Amanda? Obrigado, Antônio. Obrigado a todo mundo que me escutou e fiquei muito feliz com o convite. Nós que agradecemos, Luiz, e a todas e todos. E fiquem atentos que em abril, no próximo encontro, nós vamos trabalhar com um conto amazônico do Inglês de Souza, chamado Acauã. Bem bacana também. Legal, também. Trabalha temas também ligados a essas noções do selvagem que a Clarice trabalhou e foi tão bem explicada pelo professor Luiz aqui, né? Relações totêmicas, né? Com pássaros, cobras, bem interessante também. Muito obrigado, gente, e nós vamos enviar também a gravação do encontro para vocês depois, também para o professor Luiz ter também de acervo. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Até a Boa próxima. noite. Nos vemos em breve.